Se você teve pais abusivos, negligentes ou até narcisistas, você pode ter crescido achando que a culpa de muito do que você sente é por conta do comportamento deles. Mas hoje eu vou revelar aqui nesse vídeo uma verdade muito mais profunda do que a culpa que colocamos em nossos pais. Eu sou Yaksha Félix, você está no canal da Pet Mercana, seja muito bem-vindo e hoje a gente vai explorar de forma simples, rápida, disruptiva, um assunto muito falado por aí. As marcas da nossa infância, os traumas infantis que moldam a nossa personalidade atual. Eu não vou romantizar nesse vídeo nenhum tipo de pai, de relação abusiva, mas a gente vai entender junto que nem tudo que acontece, que a gente sente, que a gente traz como memória da infância é de fato algo real ou um fato. O que não vai diminuir a dor que a gente sente e nem vai desvalidar aquilo que a gente sente também. Porém, eu começo aqui com uma primeira provocação, que é a seguinte: você sabia, você tem o conhecimento que durante a infância nós gravamos memórias que podem ser falsas memórias, fomentadas por uma mente lúdica e de um emocional que sente com muita intensidade, que pode deturpar alguns fatos da nossa infância vivida. E mesmo o trauma sendo real ou criado, ele ainda é algo a ser trabalhado na nossa psique, na nossa alma, na nossa personalidade. Porém, o trauma causado muitas vezes pela relação com o outro pode ser só o início de um caminho, de um projeto que você mesmo escolheu antes de encarnar aqui na Terra. Hoje eu quero explicar para você que está aqui assistindo esse vídeo a cosmovisão da Pet Mercana sobre as nossas dores, sobre os nossos traumas. Porque você, como pessoa, como mente, não escolheu a sua infância. Você não tinha poder como criança para escolher como ela seria. Porém, a sua essência, sim, escolheu esta infância, independente dela ter sido fácil, difícil, dolorida ou não. Eu quero contar uma coisa aqui para vocês, para que a gente comece a retirar este véu de culpa que colocamos em nós e colocamos nos outros, principalmente nos nossos pais. Toda a experiência de vida que nós temos na nossa encarnação é previamente projetado por nós mesmo. Eu vou fazer um adendo aqui que é sobre a teoria dos 7 corpos, que inclusive já tem vídeo no canal explicando quais são esses 7 corpos, a função de cada um, porque eu vou adentrar em um deles aqui para explicar tudo isso para vocês. Eu vou tentar deixar um cardzinho para você poder salvar e assistir um vídeo da teoria dos 7 corpos também, para acompanhar ainda melhor o que eu vou dizer. Mas dentro do nosso processo encarnatório, a gente tem uma parte nossa, digamos assim, muito conectada com a nossa essência, que vai planejar, projetar aquilo que eu, como personalidade, como alma, preciso viver para adquirir certas experiências, desenvoltura, aquilo que eu preciso passar a evoluir. Essa parte mais conectada com a nossa essência é chamado de corpo mental abstrato, de eu superior, de eu sou, e o mesmo é o corpo que habita a 5ª dimensão. Então ele consegue ver as coisas, a nossa vida, de um outro ângulo. E ele é criado dentro da nossa conformação para a encarnação, antes deste corpo físico aqui, antes das minhas emoções, antes do meu mental. E ele vai definir muitas coisas da nossa vida. Ele vai definir onde você irá nascer. Ele vai definir qual é o tipo de personalidade que você tem, qual o seu biotipo, qual o signo que você vai nascer, qual o horário que você vai nascer, para definir ali o seu signo, dentre muitos outros detalhes, incluindo plano A, B, C e D, a partir de cada decisão tomada nesta encarnação, seja por nós, pelos outros, pelo externo, mas ele consegue ter essa visão ampla de todas as possibilidades que vão existir na nossa vida, mas sempre nos direcionando para que a gente cumpra com o nosso propósito aqui na Terra. E dentro deste propósito tem aquele nosso servir, tem aquilo que a gente vem para dar, tem aquilo que a gente vem para cumprir, para a gente criar. E também existe todo o processo de autodesenvolvimento. Eu sou. Ele vai escolher, ou seja, você, antes de encarnar, vai escolher qual pai
e qual mãe serão os melhores catalisadores do seu crescimento. E não necessariamente o pai e a mãe mais amorosos, mais acolhedores e perfeitos, o que inclusive é uma grande ilusão da humanidade, porque a gente tem dentro de nós, né, o que é ser um bom pai, o que é ser uma boa mãe, como arquétipos inalcançáveis que eu nunca vi ninguém cumprir até hoje, porque todos pais e mães são seres humanos imperfeitos que muito provavelmente não estavam preparados para aquela situação, e mesmo os que acham que estão preparados, quando chega a hora de criar o filho, se deparam com desafios inimagináveis. Portanto, pai e mãe, eu sinto lhe dizer e aceito o seu comentário aqui neste vídeo para ver se você concorda comigo ou não. Mas pai e mãe, de fato, é aquele que nos traz ao mundo, que nos geram e trazem aqui ao mundo. Isso já vai definir o pai ou mãe biológicos. Agora, o que é ser um pai, o que é ser uma mãe de verdade, que muitas vezes a gente acaba impondo com que as pessoas precisam e devam cumprir com aquilo, é apenas um arquétipo imaginado do que a gente acha que deve ser o ideal. Porém, dentro do propósito cósmico, nem todos nós estamos destinados, e muitos poucos, a terem pais e mães que vão ser satisfatórios. Inclusive, todos os filhos e filhas têm alguma reclamação para fazer dos seus pais. Eles nunca são bons o suficiente. Se eles cuidam, dão atenção, se preocupam, eles são super protetores e impedem o seu desenvolvimento porque estão toda hora cuidando de você. Se eles te dão liberdade, se eles permitem que você faça suas escolhas desde cedo, eles são desleixados. Então é muito, muito, muito difícil agradar o filho, uma missão praticamente impossível. E o que eu venho dizer aqui hoje é para a gente começar a liberar um pouco mais dessas expectativas, destas cargas e dessas picuinhas de apontar o dedo para encontrar um culpado, pois quando estamos apontando um dedo, existem outros 3 virados para nós mesmos. E quando eu digo virados para nós mesmos, neste caso, está voltado para o eu sou, que foi quem projetou a vida que você teria, escolhendo os pais ideais, independente do mal que eles poderiam te causar. Através desta dor, deste trauma, deste mal, você desenvolveria as capacidades necessárias para o restante da sua vida. E os seus pais também estão passando por evolução. Eles também têm dores, eles também têm dificuldade em lidar com as suas emoções. Eles podem e têm todo o direito de ser limitados, assim como você também pode, e também é, em certos aspectos. E também podem estar cegos para algumas visões. E faz parte, sabia disso, que faz parte do processo natural, biológico de uma família. Os filhos se voltarem contra os pais, para em algum momento esse laço de certa forma se rompa, para que o filho saia de casa e vá para a vida se desenvolver. Eu quero trazer um conceito da sistêmica aqui para você, que o pai e a mãe, ele veio antes, hierarquicamente, independente de você gostar das atitudes, das escolhas e da forma que ele te criou. Independentemente disso, ele veio antes. Então, hierarquicamente, ele é maior. E o que cabe a nós como menores, e eu estou me pondo e colocando você agora no papel de filho, é simplesmente encarar que o único dever deles neste planeta seria ter te dado a vida. E se você está aqui assistindo esse vídeo, eles cumpriram muito bem com o papel deles. E todo o restante, digamos assim, que vivemos com os nossos pais, pode ser colocado dentro da categoria de bônus. Alguns têm mais bônus, porque dentro do projeto de vida realizado pelo eu sou mental abstrato deles, eles teriam mais bônus vindo dos pais agradáveis, e outros teriam mais ônus, dificuldades e dores dentro dessa relação. Quero trazer uma proposta de fazer com que você enxergue e talvez comece a assumir que quem escolheu essa vida e esses pais, na verdade, foi uma parte muito sábia sua, que sabia o que era necessário você viver para se desenvolver. E assim,
a gente para de culpar os outros e de nos vitimizar, desenvolvendo e crescendo quem? O nosso poder sobre nós. Então, muitas vezes as nossas dificuldades, as nossas picuinhas, os nossos problemas com os nossos pais poderiam simplesmente serem refletidos. O que será que eu preciso desenvolver em mim quando eu passo por esta discussão, por esse tipo de discussão com a minha mãe? O que será que seria necessário que eu aprendesse com isso para que você não precise mais passar por essa situação? Porém, culpar os pais por quem você é hoje é apenas uma fuga daquilo que é a sua responsabilidade. Se você tem traumas que vêm da infância e você usa eles dentro do seu discurso para justificar as suas atitudes, sinto lhe dizer que você está sendo irresponsável, mas ao mesmo tempo fico feliz em te dizer que você tem total poder sobre esta situação, tendo essa consciência. E eu quero finalizar esse vídeo com uma última reflexão. Afinal, a nossa personalidade, a forma, né, como eu vou ser, se eu vou ser colérica, se eu vou ser melancólica, se eu sou uma pessoa mais enérgica, mais raivosa, também faz parte do meu plano, do meu mental abstrato. E muitas vezes são características que a gente simplesmente não consegue controlar, por mais que às vezes a gente julgue que não gosta, que não acha tão bonito ou tão legal assim. E se eu te disser que muitas vezes a nossa essência é composta de puro amor, dedicação à evolução do cosmos e da humanidade. Porém, para a evolução do cosmos e da humanidade, infelizmente, ainda é necessário os aprendizados através do caminho da dor, da topada do dedinho na quina da mesa, porque aí sim a gente começa a prestar mais atenção e olhar para os cantos. Ainda uma das formas mais eficientes da humanidade desenvolver habilidades é através da dor. E se eu te disser que o seu pai ou sua mãe, aquele ser que você mais julga como uma pessoa ruim, como uma pessoa má, como uma pessoa cruel, desonesta, enfim, pode ter um eu sou, um mental abstrato extremamente amoroso, que se propõe vir com uma personalidade que vai ser julgada pelos outros como ruim, como má, como nefasta, mas em prol do desenvolvimento de toda a humanidade. Então, escolher cumprir uma missão desagradável, em que ela vai ser julgada, apontada ao dedo, mas que vai ser bom, no fim das contas, para o aprendizado de muitas e muitas pessoas. Isso talvez te ajuda a desenvolver um pouquinho mais de compaixão para aqueles que a gente julga ruins, pois isso é sim uma possibilidade muito grande. Porque no fundo, todo mundo nasce com a missão de transformar a dor em consciência. Eu espero e desejo do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te tocado e tenha liberado algumas cargas de culpas, tanto internas quanto despejada nos outros. Se você gostou, não deixa de curtir, se inscreve no canal e, claro, comente o seu ponto de vista aqui nos comentários. Afinal, dentro da Pet Mercana, a gente entende que toda verdade é uma meia-verdade e que quando evoluirmos de fato, toda a raça humana será capaz de observar uma mesma situação, o mesmo fato, através de 20 pontos de vista diferentes. Este aqui é o meu. Até uma próxima!